Boa noite, pessoal que já entrou. Em instantes começaremos. Estou esperando o professor entrar também. Boa noite, Everton. Boa noite, Aline. Dr. Tiago. Vários colegas de sala aqui. Professor Silvio entrou. Deixa eu... Boa noite, Ricardo. Tô vendo aqui Isabela, Júlia. Boa noite, professor. Boa noite, querido Thales. Tá me ouvindo Tudo bem? bem? Muito bem. Espero que você esteja, me ouvindo bem também. Sim, estou sim. Deixa eu só tirar aqui. Tirei a imagem. Parar de compartilhar ela aqui. Só um minutinho que eu tô me adaptando com essa tecnologia aqui ainda. Opa, vamos deixar aqui. Professor, então eu vou começar e dar Tá uma bom? boas-vindas. O pessoal já está entrando. Boa noite a todos. É um prazer receber cada um de vocês aqui para a segunda live da página Observatório Criminológico Penal. Hoje eu vou receber aqui o professor Silvio, que além de ser meu professor, amigo e orientador na minha iniciação científica, é um grande professor de processo penal. O professor Silvio possui graduação em Direito pela ITE, mestrado em Direito também pela ITE e doutorado em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. É professor universitário de Direito Processual Penal há quase 30 anos, sendo docente do curso de Direito e na pós-graduação em Stricto Sensu do Centro Universitário de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino, também na FAEF Garça e no Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas. Hoje eu e o professor Silvio, principalmente o professor Silvio para nos brindar com uma aula, como sempre, discutiremos o tema Os Princípios Constitucionais e os Principais Aspectos do Tribunal do Júri, que é um tema que nós dois gostamos muito. Professor, é uma honra receber o senhor aqui. Eu agradeço não só pela presença do senhor, mas pelo apoio que o senhor vem dando nesse projeto que eu iniciei. E agora eu passo a palavra para o senhor para nos brindar com as exposições sempre tão brilhantes do senhor. Obrigado, Thales Bernal Borner, esse aluno que se transformou em um grande amigo, que me deu a honra do convite para a iniciação científica e para estar aqui hoje no Observatório Criminológico Penal. Gostaria muito de agradecer ao teu convite. Gostaria de, antes de adentrar ao nosso bate-papo de hoje, não iria falar uma aula, muito pelo contrário, né? Estou começando a compreender a dinâmica das lives, né? E a dinâmica das lives é muito mais de um bate-papo, da gente poder, acima de tudo, colocar as pessoas em reflexão. Não termina aqui a reflexão do assunto de hoje, né? Ela pode, inclusive, ser aí estendida em outras lives, né? Como não, Uhum. também não terminou a live que eu assisti no Observatório a semana passada, com o nosso grande doutor Cláudio José Amaral Bahia, né? Tivemos 2 horas e meia de live que foram insuficientes para Sim. esgotar todo o assunto, né? Eu gostaria de dizer que uma das coisas que eu observei nesse momento que nós estamos de isolamento, de exceção, sem dúvida alguma, foi a positividade, né, da extensão de lives. Antigamente era só para cantores, para grupos de pagode, para cantores e duplas sertanejas e tudo mais, e agora as lives se estenderam aí a todos os campos, né? Não só do direito, da medicina, da culinária, e nós Uhum. passamos a viver uma intensa proliferação
de lives. Neste momento, nós devemos ter aí muitas lives, né, milhões de lives ocorrendo em todo o nosso país. E fico muito feliz que a nossa esteja tendo essa receptividade pelo número de pessoas que eu estou vendo aqui, pelas pessoas que eu estou vendo estarem aqui conosco. E isso me faz ainda ficar muito mais feliz, porque isso não se restringiu só às instituições de ensino, né? Tanto a IT, que eu dou aula aqui em Bauru, como a FAEF em Garça, também fizeram várias lives, mas a própria condição de iniciativa de alunos. Aqui eu faço questão de mencionar, né, com a sua vênia, porque eu sei que eu a tenho, né, o Reconstruindo o Direito Penal, com o Felipe Garmes e com o Stephanie, né, o Reno, que começou com as lives individualizadas dele, além das nossas universidades, aquela em que eu dou aula. E eu tive essa semana uma grande felicidade de saber que nós também temos um grupo de estudos sobre democracia, capitaneado pelo professor Cláudio José do Amaral Bahia, em que a Está Kelly, presente também que aqui na você live também hoje. faz parte, né? Então eu gostaria de agradecer e ficar muito feliz com essa nova tomada de posição daqueles que estudam o direito e daqueles que estão aí se colocando principalmente, né, no direito penal, no direito processual penal, que é a nossa vibe, né, vamos falar assim. Eu gostaria também de agradecer aos meus filhos, que eu sei que estão aí assistindo, para dar audiência à minha vibe, à minha live, né, aos familiares, amigos, alunos das duas instituições que eu dou aula, tanto a IT como a Instituição Toledo de Ensino de Bauru, como a FAEF de Garça, ex-alunos e alunos, né? E aqui eu quero dizer na sua pessoa, cumprimentar os de Bauru, né? E já vi aqui várias pessoas entrando lá de Garça, e lá, na pessoa da Ashley, cumprimentar todos de lá, que eu também já vi que entrou aí, né? E gostaria, por último, de cumprimentar aqueles que não militam na área do direito, mas que estão nos dando grande honra hoje. Aos professores das nossas duas universidades, antes de falar dessas outras pessoas, vejo aqui o Dr. Castro, Dr. Carlos Imaizumi, né? Dr. Rodrigo Peroni, vejo aqui a doutora Melrian, lá de Garça, vejo também a doutora Larissa Laraia, nossa coordenadora de lá, e fico muito feliz, além dos nossos alunos, e aquelas pessoas que não militam, né? Nós temos aqui hoje convidados de Cafelândia, a enfermeira Thais, né? De São Paulo, a doutora Cássia, que é uma médica, Manaus, Rio Preto, Garça, Bauru, Formosa, em Brasília, que é a doutora Juliana, né? Além de uma grande amiga, que é a doutora Janaína, que essa sim milita na área do direito e que acompanha as lives pelo Brasil inteiro, né? Feita essas considerações e esses agradecimentos que eram de rigor, né, eu gostaria, de uma maneira bem didática, bater um papo sobre o Tribunal do Júri, seus princípios constitucionais e algumas questões relevantes hoje que modificarem muito esse procedimento especial dentro do Código de Processo Penal, que é o procedimento do júri, né? Para quem não sabe, o júri nós chamamos de Tribunal do Povo. Né? O que é o Tribunal do Povo? O júri é um órgão heterogêneo, formado por um juiz de direito, que nós chamamos de juiz togado, que é aquele que nós conhecemos nas nossas cidades, aquele que dita as sentenças, as decisões do Poder Judiciário, que se submete a um concurso de provas e títulos. Junto com ele, nessa heterogeneidade, também é formado por juízes do fato e de fato, que são chamados jurados, jurados leigos, pessoas do povo, né? Então, por isso que se fala Tribunal do Povo, Tribunal Popular, que irão julgar, né, as causas que serão levadas até ele. Se há uma coisa que a gente pode falar, e eu posso dizer para você, né, e todos sabem, é que o júri, ao contrário dos outros institutos do direito, é o único que você não tem uma maioria nem uma minoria. Você tem sempre pessoas que se colocam a favor e contra, e aí nós temos uma equidade de posições.
né? Uma equidade de posições. O júri nunca é uma unanimidade. Tem aqueles que se colocam a favor, tem aqueles que se colocam contra. Mas o mais importante do tribunal do júri, para aqueles que não militam na área do direito, é saber que o tribunal do júri é a única oportunidade que nós temos de participação popular no Poder Judiciário. Nós temos no Poder Executivo a possibilidade do cidadão, do contribuinte, de impugnar as contas do município, do Estado e assim por diante. Nós temos no Poder Legislativo a possibilidade do cidadão estar legislando através daquelas iniciativas populares, né? Projetos de lei de iniciativa populares, emendas constitucionais de iniciativas populares. E também nós temos a única oportunidade da pessoa, do povo, fazer parte do Poder Judiciário na sua função típica de julgar, é através do Tribunal do Júri, que nós chamamos de Conselho de Sentença, formado por 7 jurados. 25 jurados são sorteados para um julgamento, dos quais 7 vão julgar efetivamente a causa, que nós chamamos de Conselho de Sentença. O nosso júri brasileiro, ele deriva lá da Carta de João Sem Terra, de 1215, onde nós temos lá o duas process of law, devido processo legal, em que ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, sem que tenha um julgamento através de seus pares, segundo a lei do seu país. O júri tem história muito anterior, já na Palestina, através do Tribunal dos 23, em que os 23 filhos das famílias mais proeminentes daquela sociedade onde iria ocorrer o julgamento, é quem julgava os crimes ali colocados. Então, era o Tribunal dos 23. Depois tivemos na Grécia o Tribunal dos Eliastas, né? Em Esparta, os Éforos, na República de Roma, até 155 a.C., as Questiones, e depois, 155 a.C., né? As Questiones Perpetuations, que foram perpetuadas no tempo, e no Brasil houve o surgimento do júri com a Constituição de 1824. E aí foi 1891, 1834, 37, 46, né? 67 e assim por diante, onde nós tivemos o júri, num determinado momento, como constituinte do Poder Judiciário, em outros momentos também como uma garantia constitucional, como está hoje na Constituição de 88, nos direitos e garantias individuais e coletivos do artigo 5º, no seu inciso 38, né? O júri é aquele que julga os crimes dolosos contra a vida. E o direito e garantia fundamental da vida está inscrito lá no artigo 5º da Constituição Federal, e aqui eu me permito a fazer um posicionamento de um dos nossos colegas professores, Dr. Pietro de Jesus Lora Larcon, sobre esse direito à vida. Ele diz que ela é inviolável, portanto, ao abrigo de qualquer violência intocável, intangível. O júri é uma cláusula pétrea que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. A questão que se coloca aqui é aqueles que são favoráveis ou contrários ao tribunal do júri, né? Por vários e N motivos que eu vou discorrer mais além. Existem legislações estrangeiras que contemplam o júri. Austrália, Canadá, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Nova Zelândia, Escócia, Estados Unidos, França, Grécia, Bélgica, Itália, Alemanha e Suíça, além de Portugal e Noruega, né? Segundo Neil Widmar, na sua obra O Júri Sistema Mundial, nós temos mais de 40 países, além desses que eu citei, que aplicam o Tribunal do Júri. Reintroduziram a Espanha em 1995 e a Rússia. Está em discussão a retomada do Tribunal do Júri, o Japão, que já tinha entre 1929 e 1943. Feitas essas considerações,
eu quero falar do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que é onde nós temos a previsão constitucional do júri, né, onde se reconhece a instituição do júri, né, com a colocação que lhe der a lei, e aí nós temos na lei o procedimento do júri próprio, especial dentro do Código de Processo Penal, através de 2008, nos artigos 406 a 497, e ele traz 4 princípios básicos para o júri, né, com a organização que lhe der a lei, desde que atendidos a determinados princípios. E aqui é que nós vamos começar a diferenciar o júri de outros institutos do direito, inclusive do direito processual penal. O primeiro e grande princípio do júri se chama plenitude de defesa. Há uma grande diferença entre plenitude de defesa e ampla defesa, né? Quando eu falo que uma sala de aula está amplamente tomada, ela não está com todos os seus lugares ocupados. Mas quando eu falo que essa sala de aula está plenamente tomada, é porque eu não tenho mais lugares disponíveis. Então, a plenitude é além da ampla defesa. A ampla defesa é colocada para um balizamento entre o juiz e as partes num procedimento comum. A plenitude de defesa está além. O que é a plenitude de defesa? O jurado leigo pode acolher no seu julgamento, onde ele não se necessita fundamentar, porque ele não tem conhecimento jurídico, esses 7 jurados do povo, né? Essas pessoas do povo, ele pode acolher no seu julgamento teses que tecnicamente não seriam viáveis num julgamento comum, de um procedimento, de um processo comum, né? Se um preso vai à presença do juiz e fala que praticou um crime em que ele estava, de alguma forma aí, como que nós podemos dizer, abduzido, né? Abduzido por marcianos, o juiz, no máximo, vai instaurar um procedimento para aquilatar aí a verificação da sanidade mental dele. No júri já não. Se eu tiver uma maioria de jurados ufólogos que acreditam nisso, né, nós teremos aí esta possibilidade de acolhimento do júri de teses que não são tecnicamente jurídicas, porque ele não precisa fundamentar o seu conhecimento, a sua convicção de forma legal, de forma técnica, né? Então, veja bem, esse é o primeiro dos princípios. É um plus que se dá ao jurado, dentro da sua condição de leigo e não técnico, dele poder aí ter uma plenitude de defesa, poder reconhecer até teses que sejam fora da técnica jurídica. A par da plenitude de defesa, é bom que se diga, que o segundo princípio constitucional é o sigilo das votações, um dos mais elogiados dentro do júri brasileiro mundialmente. O que é o sigilo das votações? O jurado vai julgar única e exclusivamente de acordo com a sua própria consciência, sem qualquer intervenção externa no seu convencimento. O jurado brasileiro, uma vez sorteado, fazendo parte do conselho de sentença, daqueles 7 jurados, ele passa a ficar incomunicável, que é um subprincípio do sigilo das votações. E uma vez incomunicável, ele não pode se comunicar com ninguém do mundo exterior. E como eles fazem esse julgamento para as pessoas aqui que não militam no tribunal, não militam nas lides do direito? Ele vai fazer o julgamento respondendo a perguntas que nós chamamos de questionário ou quesitos, em que ele recebe uma cédula sim e uma cédula não. O juiz, numa sala secreta, sem qualquer influência externa, daí porque o julgamento por júri não é público e não vai afrontar o princípio da publicidade, porque isso é uma excepcionalidade, para se garantir a imparcialidade do jurado, ele responde às perguntas do juiz em uma urna, o voto, e depois a descarga noutra urna, para que não se saiba
o que ele votou para que não influencie os demais. Isso é o sigilo das votações, que é um dos princípios mais elogiados do júri brasileiro. O júri americano são 12 jurados que ficam numa sala juntos e que tem que chegar a uma decisão unânime dentro de um determinado tempo aí, colocado pelo magistrado, né? Lá, aquele que tiver o maior poder de convencimento, ele vai influenciar os demais. Existe o juiz cabinado na Itália, em que o jurado tem sempre a presença ao lado dele de um auxiliar, e às vezes o auxiliar tem mais conhecimento técnico que ele e influencia por demais esse jurado. Primeiro princípio, plenitude de defesa. O júri leigo, formado por pessoas do povo, pode reconhecer qualquer tese, mesmo que não tecnicamente perfeita. Segundo princípio do sigilo das votações, em que somente ele, de acordo com a consciência e convencimento dele, irá proferir o julgamento da causa numa sala secreta através da resposta a quesitos. O terceiro desses princípios constitucionais é o sigilo das votações. Não, a soberania dos veredictos. E prestem atenção nesse princípio, porque aqui a participação popular é levada a um extremo de importância. Prestem bastante atenção, nenhum tribunal superior pode, no mérito, mudar a decisão dos jurados em um julgamento em plenário do tribunal do júri. Nenhum tribunal superior. Nós vamos até o artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, onde nós vemos a apelação. E na apelação principal, a apelação das decisões do tribunal do júri dentro do seu plenário. E lá nós vemos que, no máximo, se o tribunal acolher um recurso de apelação feito por qualquer das partes, ele pode levar o réu a novo julgamento, mas ele nunca pode mudar o mérito do que o jurado decidiu. E uma vez decidido, se houver novo julgamento, não se pode recorrer pela mesma causa. Portanto, fica aí caracterizado a soberania dos veredictos. Então, vejam, se eu tenho aqui um julgamento efetuado pelo júri, vamos colocar aqui um caso prático para que todos entendam. Suzane von Richthofen, condenada no tribunal do júri pela morte dos pais. Ela apela a um recurso a um tribunal superior. O tribunal superior, que é o Tribunal de Justiça imediatamente superior na apelação, já que a apelação é recurso próprio de primeira instância, ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, no máximo, poderá levar essa pessoa a novo julgamento, porque a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova evidente dos autos, mas não pode mudar o julgamento, absolvê-la por vontade desses desembargadores. O que eles podem, no máximo, é levar o réu a novo julgamento por novos jurados, portanto, um novo tribunal popular, por um novo conselho de sentença. E, por fim, dentro dos princípios constitucionais do júri, nós temos aqui a competência mínima, e eu fixo aqui essa expressão mínima, a competência mínima do júri popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a eles conexos. O artigo 74 do Código de Processo Penal enuncia quais são esses crimes dolosos contra a vida. O homicídio doloso, quer seja ele simples, privilegiado ou qualificado, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o artigo 122, com as modificações recentes, o infanticídio e as diversas formas de aborto. Isto é uma competência mínima. Nada impede que uma nova norma constitucional, uma emenda à Constituição, amplie o rol, mas nunca pode retirar essa competência mínima do tribunal do júri. O júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida. O próprio Código Penal, quando ele foi elaborado, ele trazia em 1940
aquilo que o legislador entendia como mais importante. Então, lá vem vida, integridade física, né? Liberdade e assim por diante, patrimônio, aquilo que seriam as questões mais importantes para a própria sociedade. A par desses princípios constitucionais, é bom que se diga que o procedimento brasileiro do júri ele está inscrito nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, que foram aí modificados num procedimento agora especial por uma lei de 2008, né? E nós temos um novo procedimento dentro de uma lei de 2008, que é a lei 11.689 de 2008. E o julgamento do júri se divide em duas fases, ele é bifásico. Uma primeira fase presidida por um juiz togado de direito, concursado, em que ele analisa se há os requisitos para uma decisão. Havendo esses requisitos, o que ele faz? Remete àquele tribunal do júri popular, que é o constitucional para os crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos. Então, aqui é uma admissibilidade da acusação. E ela se dá através de uma decisão interlocutória mista, chamada de pronúncia. Se tiver materialidade e indício de autoria, o juiz aqui não julga mérito. Ele manda para o tribunal, porque essa é a previsão da lei maior da Constituição. Tá? Dentro desse procedimento do júri, então, nós temos dois assuntos que estão à baila aí, trazendo grandes discussões. Primeiro deles, nós temos, e eu vou aqui procurar só o artigo, se me permite, para que eu possa ser mais. Nós temos aqui no artigo 482 do questionário, ou seja, da formulação dos quesitos e a sua votação. Essas perguntas que serão feitas aos jurados, primeiro, se falar sobre a materialidade do fato. O crime existe? Há uma materialidade? Se há um homicídio consumado, houve uma morte em que guarda relação com a ação do agente, causa o quê? Né? Há uma relação de causalidade? Eu atiro, ele morreu em virtude do tiro, como diria aqui o doutor Cássio, nosso grande penalista. Né? A segunda, se é o réu, quem é o autor ou é o partícipe desse crime. E, por fim, aquilo que foi introduzido em 2008, que é o quesito genérico, se o acusado deve ser absolvido, que vem lá uma cópia do direito americano. Aqui, em primeiro lugar, quis se simplificar esse julgamento pelos leigos. Por quê? Porque antigamente cada tese defensiva se desdobrava em vários quesitos técnicos. E aqui eu vou dar um exemplo. Quando nós falamos em legítima defesa, só legítima defesa por um julgamento por um leigo, ele se dividia em sete quesitos técnicos, que era, primeiro, existia agressão, essa agressão foi injusta, atual ou iminente, o réu usou dos meios moderados para repelir essa injusta agressão, ele usou dos meios necessários, ele excedeu culposamente ou excedeu dolosamente a legítima defesa. Veja, era extremamente técnico. Hoje não. Hoje é um quesito em que o jurado, não precisando, ele pode até por uma questão de humanidade e de consciência pessoal e não técnica, absolver o réu. A pergunta é extremamente simples. O acusado deve ser absolvido? Sim ou não? Sim. E nem precisa ter uma técnica aqui para se chegar nisso. Já o Tales vai falar que esse quesito, ele traz pela acusação uma certa crítica, porque aqui ele impede a ampla acusação quando dá interposição de recurso de apelação contra essa absolvição do tribunal do júri. Outros colocam também que, na verdade, no próximo artigo que nós vamos ter aqui, né, se diz o seguinte, ó, no artigo 489, as decisões do tribunal do júri serão tomadas por maioria de votos. Na verdade, essa expressão votos
muitos autores entendem que seria uma expressão muito mais por maioria de entendimento do jurado a uma tese específica da defesa. Porque eu posso apresentar 7 teses completamente diferentes, cada jurado acolher uma tese diferente minha, eu ter a maioria de 4, absolver, mas não com uma unicidade de pensamento ou de convicção, mas sim, né, uma questão muito mais de cálculo. 4 contra 3, não preciso nem ver os outros 3. Já está absolvido. Tá? Então, essa questão é uma questão que nós vamos deixar aqui para a nossa colocação de hoje. E outra também, que eu gostaria de colocar aqui, é a nova redação do artigo 492, tenho mais 3 minutos, né? A nova colocação do artigo 492, onde fala do momento da sentença e de uma questão que agora sim está tornando aí muito tormentosa, com vários juristas, eu acredito que a maioria, se não unanimidade, colocando a inconstitucionalidade dessa nova disposição. O juiz, ao proferir a sentença, se o acusado for condenado a uma pena maior que 15 anos, ele deverá já executar provisoriamente essa pena através de uma prisão preventiva, que é uma antecipação do cumprimento de uma eventual condenação. Né? Em primeiro lugar, que o próprio Supremo Tribunal Federal, nós vimos o julgamento aí já pela segunda, terceira vez, já mudou o convencimento de que enquanto não transitado em julgado, não houver mais possibilidade de recurso em nenhuma fase, né, esgotarem-se os recursos, a pessoa não vai cumprir, não vai executar provisoriamente essa pena. Outros entendem da mesma forma que nós estamos voltando aqui a uma coisa que existia lá no Código de Processo Penal bem antigo, que era a prisão preventiva compulsória, quando a pessoa praticava um crime cuja pena no seu grau mínimo fosse superior a 10 anos, ela já era presa compulsoriamente, sem qualquer decisão, ela tinha que ser recolhida à prisão. Né? Então, é extremamente tormentoso isso, muito embora a própria lei dê a possibilidade ao juiz que suspenda essa execução provisória e ao próprio tribunal que receba no efeito suspensivo esse recurso da apelação, né? Mas, sem dúvida alguma, ela viola o princípio constitucional da presunção de inocência, que eu uso muito mais como presunção de não culpabilidade, e já o STF, como eu disse, reconheceu que a execução antecipada após a decisão de segundo grau não existe mais, e com muito menos, né, razão, muito mais razão, eu fazer isso num primeiro grau, num tribunal popular, num órgão colegiado de primeira instância. Dando meu tempo para essa primeira colocação, eu gostaria de deixar a palavra ao Thales, agradecendo a todos pela atenção. Obrigado, Thales. Muito obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que já mandou aqui as perguntas, que está agradecendo pela live. Eu gostaria de... A complementação que eu vou dar no tema é sobre esse tema que o professor falou do quesito genérico, que é o que eu venho pesquisando, além de um outro tema para minha iniciação científica, que é a possibilidade de o Ministério Público poder apelar de uma condenação, de uma absolvição do júri, com base nesse quesito genérico. Como o professor explicou, o terceiro quesito que vai ser feito aos jurados é: o jurado absolve o acusado. Somente isso. Como o jurado não precisa fundamentar, e ele tem a liberdade de tomar as decisões conforme a consciência dele, não precisando estar vinculado às provas, ele pode absolver por clemência, por acreditar que naquele caso ali, na moral dele, né, ele estaria agindo corretamente, mesmo que a pessoa tenha comprovadamente, né, sido... Comprovadamente, eu digo, tendo ficado evidente a culpa da pessoa. Diz o artigo 593 do Código de Processo Penal, no inciso 3, que caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões do tribunal do júri, quando? E a letra D vai dizer: for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Essa redação é de 1948, pela Lei 263.
Em 2008, como o professor explicou, a Lei 11.689 incluiu esse quesito genérico de absolvição, apenas perguntando se o jurado absolve o acusado. A polêmica que surgiu daí, e eu digo polêmica porque realmente nós temos hoje um cenário em que existem algumas decisões de tribunais estaduais entendendo que o Ministério Público não pode apelar e outras dizendo que pode. No STJ, no julgamento do HC número 313.251, por 5-4, decidiram que ele pode apelar, né, que o Ministério Público poderia recorrer dessa decisão. A primeira turma do STF diz que pode também, seguindo o entendimento do STJ, mas já na primeira turma, o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber discordam. E, por outro lado, já existem precedentes no STF do ministro Marco Aurélio, do ministro Fachin, do ministro Gilmar Mendes e do ministro Celso de Mello, de que não é possível essa apelação. Eu vou seguir aqui a posição do ministro Celso de Mello, que é a posição com que eu concordo. Quando eu comecei a estudar esse tema, eu acreditava que o Ministério Público poderia recorrer. Depois de eu ler e estudar sobre o tema, eu mudei completamente a minha opinião. Hoje eu sigo o voto do ministro Celso de Mello no habeas corpus número 117.076 do Paraná. Eu recomendo que vocês leiam, é uma verdadeira aula. Ele cita muita doutrina e muita jurisprudência sobre o tema para fundamentar o voto dele. E o pensamento dele, resumidamente, até porque o tempo é pequeno, é o seguinte: se o jurado pode tomar a decisão com base em clemência, com base na moral interna dele, e com base no que ele acha correto, não precisando fundamentar, porque isso é decorrente do tribunal do júri, e tendo esse voto sendo sigiloso, não há como se saber se ela está ou não vinculada aos autos, se essa decisão foi baseada ou não na prova dos autos. E mesmo assim, mesmo que se soubesse, se permite que o jurado absolva sem base alguma, apenas com base nesse juízo dele, esse juízo moral dele, não há uma viabilidade lógica de o Ministério Público poder recorrer de uma decisão que o jurado tomou com todo o artifício legal, né, sabendo que a lei permite isso, com base na moral íntima dele. Então, o que o ministro Celso de Mello diz é o seguinte, que a previsão desse quesito genérico de absolvição, formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade da íntima convicção dos jurados, legitima essa possibilidade dos jurados absolverem conforme razões de índole eminentemente subjetiva. Isso significa que uma apelação do Ministério Público, fundada nesse alegado conflito da deliberação com as provas dos autos, né, até porque nesses casos específicos normalmente existem amplas provas de que o acusado é culpado, mas há absolvição pelo tribunal do júri, essa possibilidade de recorrer implicaria numa frontal transgressão aos princípios constitucionais da soberania dos vereditos, da plenitude de defesa e do modelo de íntima convicção dos jurados. Então, o ministro Celso decide nesse habeas corpus do ano passado e também no de junho desse ano que não há essa possibilidade. Atualmente está no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário com agravo número... Só um minuto que eu estou vendo aqui. Número 1.225.185 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele está tramitando, inclusive hoje eu acessei, hoje juntou-se a petição a manifestação da Procuradoria-Geral da República contrariamente a esse entendimento do ministro Celso de Mello, dizendo que há sim essa possibilidade, deve haver essa possibilidade do Ministério Público recorrer dessas sentenças. O IBC-CRIM já foi admitido como amicus curiae e já se manifestou a favor do entendimento do ministro Celso de Mello, dizendo que o Ministério Público não poderia recorrer. Essa é o tema de um pôster que eu iria apresentar no Congresso Haitiano de Iniciação Científica desse ano, com mais profundidade, né, e até fundamentando melhor. E aqui foi brevemente o meu objetivo expor para vocês essa problemática que anda movimentando muito. Tem já vários artigos publicados, tem muitas manifestações do Ministério Público incisivamente defendendo esse direito deles apelarem dessas sentenças. E agora, professor, já chegou uma pergunta aqui que eu
gosto muito e que eu também confesso que eu já estava pensando em fazer ela para o senhor, de um tema muito polêmico, que é a Giovana Berbel, companheira de sala minha lá da IT. Ela pergunta: é possível que o júri acolha a carta psicografada como defesa? Vamos lá. Olha, Aproveitar e mandar um abraço para a Ana Losnak, né, que escreveu sobre isso ano passado. isso, a Jo Losnak, isso que eu ia citar agora, ela fez um trabalho primoroso sobre a carta psicografada. Eu quero dizer, eu tenho 28 anos de docência, né? E nesses 28 anos, há 25 anos eu promovo aqui em Bauru e há 12 anos em Garça o júri simulado. E os dois últimos que nós fizemos, tanto aqui como lá, foi sobre a carta psicografada e a sua Eu fui aceitação jurado no da manhã. no Tribunal do Júri, eu me lembro bem. Veja, eu vou falar para Giovana, né? Giovana Berbel. Hoje, pelo trabalho, inclusive, da Juliana, que é um trabalho digno de ser lido, né? Hoje, não se pode negar a aceitação como prova. O que se vai ter depois pelo Tribunal do Júri é o poder de convencimento ou não. A questão da carta psicografada, no primeiro momento, ela bate naquilo que todos nós vamos pensar num momento próprio, e num momento inicial até de raciocínio, né? Como que eu vou provar a veracidade dessa carta? Como que eu vou provar que não há aí um charlatanismo com relação ao teor dessa carta para que eu tenha, de alguma forma, alguém sendo beneficiado por uma prova ilícita? Na verdade, ela pode ser recebida no Tribunal do Júri pela plenitude de defesa, como também ela pode ser recebida a questão que eu já disse do crime praticado sendo abduzido por marcianos. O júri tem a plenitude de defesa. O que importa aqui é o poder de convencimento que esta carta vai trazer no Tribunal do Júri. Quando nós tivemos aqui o Tribunal do Júri em Bauru e mesmo em Garça, o resultado foi muito apertado, porque ela pode ser recebida como prova. Ela não é uma prova considerada ilícita. Apenas o poder de convencimento dela perante o jurado é que deverá ser feito pelas partes, né? Que deverá ser feito pelas partes. É o poder de convicção, de fundamentação. Não há nada que impeça, como também não impede que eu vá no Tribunal do Júri, na minha defesa própria, e diga que eu fui abduzido por marcianos. Né? Mas, professor, é uma plenitude de defesa. Nesse caso, ela só vai poder, né, só para esclarecer para quem está assistindo a gente, ser usada pela defesa. Pela acusação, não se pode usar uma carta psicografada falando que o réu é culpado. Por que não? E a paridade de armas? Mas não seria uma questão de admissibilidade de uma prova ilícita? É que, do meu ponto de vista, como alguém que não Quem segue... contesta a veracidade de uma carta psicografada? É a questão de argumento, questão de motivação e fundamentação, eu acho. Eu não deixaria a acusação sem a possibilidade de ter uma carta psicografada, ou a defesa, porque eu tenho que ter paridade de armas, e aqui ambos podem formular essa prova. A única questão é que, se ele não formular a prova com uma, né, trazendo com ela um embasamento e uma fundamentação, essa prova não será acolhida, porque é uma prova, no Rio Grande do Sul, foi acolhida pelos jurados, né? Nós temos um caso aí, nós já temos o caso, inclusive, do livro que a Juliana levou em consideração, que são as cartas psicografadas que foram por Chico Xavier, em que o Tribunal do Júri entendeu que não haveria nenhum tipo de dúvida em virtude de quem? De quem estava psicografando essas cartas e da idoneidade perante o mundo espírita do Chico Xavier, né, como médium. Né? Aí vai depender muito do quê? De uma questão de convencimento. Mas antes de passar a uma próxima pergunta, para que a gente possa aqui colocar um pouco de sal a mais no tempero, se você me permite, no máximo em 1 minuto, eu gostaria de falar aqui da obra do professor Edilson Mogenot Bonfim, curso de processo penal, que é um grande processualista penal, em que ele traz alguns argumentos contrários à existência do júri e favoráveis à existência do júri. Eu gostaria de jogar para que a gente possa aqui trazer mais reflexão ainda. Olha,
Os argumentos contrários à existência do júri. A decisão do júri não é fundamentada. Está aí o quesito genérico que você muito bem explicou. A maioria dos jurados não tem experiência nem técnica. O júri não é verdadeiramente representante da comunidade, porque, muito embora os jurados sejam do povo, não é toda a parcela da sociedade que se faz presente como jurados. Nós nunca temos jurados que são profissionais liberais, né? É uma questão de bom senso. Eu não vou colocar lá um jurado, uma pessoa que seja um contador, em época de imposto de renda. Ele não vai nem prestar atenção e não vai julgar com imparcialidade. Os resultados dos júris são imprevisíveis. Júris, né? E aí cada um vai fazendo aí a sua colocação. A mídia pode influenciar decisivamente nos vereditos. Frequentemente, os resultados dos júris são frutos de emoção e não de razão. Alguns argumentos que são favoráveis à manutenção do júri. Tem 20 para cada um, eu vou falar alguns. O júri está se expandindo para outro país atualmente, não sendo verdade que esteja em extinção. O júri é uma garantia da liberdade individual e do regime democrático e da participação popular. Como eu disse, né? 7 consciências julgam melhor que uma. E aqui, só para terminar, no Brasil, o caso mais eloquente de erro judiciário é um elogio ao júri e uma crítica à justiça togada. É o caso dos irmãos Naves, de um crime que aconteceu no sul de Minas Gerais, inclusive tem um filme muito antigo, né, sobre isso, está na internet, pode procurar lá o caso dos irmãos Naves, o crime dos irmãos Naves, em que eles foram acusados de terem matado uma pessoa e não tinham corpo, e foram julgados, condenados, cumpriram a pena, um deles faleceu, e um dia o outro foi ao norte de Minas comprar um gado e achou lá a vítima viva. Nos 2 julgamentos feitos pelo júri, eles foram absolvidos, mas naquela época o tribunal podia mudar a decisão dos jurados, e eles foram condenados pelo juiz togado, pelo tribunal, órgão colegiado de juízes togados, né? Só queria colocar isso, mas fico à vontade. Uma outra pergunta que chegou aqui pelo Vinícius Santarém é que, se o júri tem soberania dos vereditos, a apelação do MP em caso de absolvição não fere essa garantia? E ele complementa perguntando, mas ao mesmo tempo, essa atuação do MP não traria segurança jurídica para uma decisão? Bom, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Vinícius, que é professor, um grande professor na área do direito do trabalho e outras áreas afins, né? Meu colega, meu amigo. Eu entendo da seguinte forma, vamos lá fazer aqui uma consideração, né? Deixa eu só ver aqui a pergunta dele outra vez. A questão do MP é uma questão muito mais de ampla acusação. Porque quando há 7, por exemplo, teses, e os jurados, cada um faz uma, o MP, quando ele faz o recurso, ele tem que rebater as 7, porque ele não sabe qual, pelo princípio do sigilo das votações, convenceu o jurado. Então, ele tem que rebater as 7. E esse direito de recurso, eu acho que entra aí no fundamento jurídico dos recursos. Qual que é o fundamento maior dos recursos? Né? No que se insere aí o fundamento maior dos recursos? Qual que é o que eu poderia dizer aqui? Qual que é a maior virtude nossa, doutor Tales, do ser humano? Qual que é a maior virtude nossa? Sermos bonitos, eu e você? Sermos gordinhos, fofos? Não, não é isso. A maior virtude, pessoal, do ser humano é a falibilidade humana. Esse é, sem dúvida alguma, o requisito maior dos recursos. Porque eu saio de um juiz aqui monocrático e levo uma decisão, uma revisão por um órgão colegiado em que os seus integrantes, presumivelmente, estão no ápice da carreira. Porque 3 cabeças pensam melhor do que uma, a experiência vai contar nisso tudo. Então, nós podemos ter aqui que essa absolvição também, né, muito embora feita com a soberania dos veredictos, é que eu digo o seguinte, não se pode mudar até o trânsito em julgado. Diga-se bem isso, não se pode mudar até o trânsito em julgado. A soberania dos veredictos vai até o trânsito em julgado.
Mesmo porque, veja que interessante, se eu for condenado e tiver o trânsito em julgado e eu tiver uma prova futura da minha inocência, a revisão criminal derruba a soberania dos vereditos. A revisão criminal no Tribunal Superior com o requisito do trânsito em julgado, que é a revisão da coisa julgada para se ter segurança jurídica, ela derruba a soberania dos vereditos, porque a soberania dos vereditos vai até onde? Até o trânsito em julgado. Então, até o trânsito em julgado, nenhum tribunal superior pode mudar no mérito a decisão do tribunal do júri. E eu falei nas nossas lives, inclusive na live que nós fizemos em uma das nossas universidades em que eu dou aula, eu falei sempre assim, existe a possibilidade de um direito injusto? Existe, doutor Tales, a possibilidade de um direito injusto? Segundo eu aprendi no primeiro ano de direito, o direito não é injusto. A lei pode ser, mas o direito não é injusto. Isso. Não existe a possibilidade de um direito injusto. Direito pressupõe justiça. O que eu posso ter é a norma injusta, não o direito injusto. É que eu vou dar o maior exemplo, já que me puxou dessa pergunta do doutor Vinícius. A revisão criminal. No Brasil, ela é pró-réu. Portanto, se houver uma absolvição do réu, mesmo que eu encontre novas provas após o trânsito em julgado, eu não posso reabrir o processo pela impossibilidade da reformácio impégios e porque a revisão é pró-réu. Não existe no Brasil a revisão pró-societá. E mesmo assim, eu posso ter uma insegurança jurídica, porque você não vai me falar que eu vou me sentir seguro ao sentar ao lado de uma pessoa que eu sei que foi absolvida com trânsito em julgado, mas há provas evidentes posteriores a esta condição processual, né, de que ele não vai, tem provas contra ele, eu não posso mais fazer com que ele seja punido por isso. Me traz uma insegurança jurídica. Não sei se me fiz entender. Sim, muito Mais obrigado. alguma coisa? Mais alguma pergunta, pessoal? Podem ir enviando aí, comentando. O júri é apaixonante. Não adianta falar. Ninguém vai falar que o júri não é apaixonante. O júri tem lá, cá, lá, cá. A turma do quarto ano aqui, em Bauru, vai ter esse ano com a doutora Daniela, que é uma das maiores advogadas do Tribunal do Júri. Lá em Garça, eu que vou dar essa questão do júri. E o júri é aquilo que os alunos esperam, Espero que passe essa pandemia o mais depressa possível. Acredito que somente vou poder fazer o Tribunal do Júri com a sua turma no ano que vem, Voltar a fazer o Tribunal do Júri. Mas espero que passe logo e que dê tempo ainda esse ano para a gente fazer o Tribunal do Júri, Eu tenho que uma diga-se... Pois não. Não, eu ia brincar com o doutor Cássio, porque o doutor Cássio, quando nós fazemos reuniões, eu, ele e o doutor Leandro Laposta, que é um grande amigo também, ele se colocava contra a audiência de custódia, falava que ela era inconstitucional. Aí veio o pacote anticrime e regulamentou, Deu legalidade às audiências de custódia. E quando a gente brinca do júri, ele fala que tem algumas questões do júri que ele é contrário. Eu falo, vamos discutir numa outra oportunidade. Mas fique à vontade, por favor. Eu recebi aqui também uma pergunta do Flávio Henrique. Os jurados precisam julgar com imparcialidade e justiça de acordo com o artigo 472. Porém, o artigo 480, parágrafo 3º, diz que os jurados deram acesso à pronúncia da decisão posterior. Acho que ele não chegou a mandar o resto. Sobre essa questão também tem uma pergunta até sobre algo que eu estava lendo hoje sobre o júri e liga com a pergunta dele. Eu não lembro exatamente um artigo, mas num artigo primeiro, assim, antes, se diz que tem que se dar acesso ao jurado da decisão. O jurado tem acesso aos autos, no que ele tenha dúvida no seu convencimento, ele pode pegar os autos e manusear os autos, mas não é entregue a ele, não, as decisões posteriores, não. Ele recebe um relatório do processo, mesmo porque não está ali a questão de mérito, Mas ele, como é ele que julga, ele tem que formar o convencimento dele. Se ele tiver dúvida, ele pode. O que ele não pode, pelo sigilo das votações, é externar o convencimento dele. Tanto que no Tribunal do Júri, quem faz as perguntas é o juiz togado. O juiz togado deve se retirar com o jurado para um lugar em que não sejam vistos,
ou pelo menos não se ouça a pergunta, e ele faz a pergunta de maneira objetiva. Veja, se o jurado pudesse em plenário falar o seguinte, olha, eu estou aqui com uma dúvida, eu vou condenar. Estou pensando em condenar. Pronto, quebrou o sigilo das votações. E ele pode influenciar os demais. O que o juiz faz? Vamos num lugar à parte. Eu vou condenar, mas eu queria saber o seguinte, quanto que entrou da faca? Porque se entrou mais de 5 centímetros, para mim ele queria matar. Na minha terra, quem entra com mais de 5 centímetros no bucho do outro quer matar. Correto? Então aqui o juiz... para que haja pergunta, tem que ser retirado. Isso a pergunta tem que ser objetiva. Ela não pode induzir a resposta e nem manifestar, expressar o convencimento do jurado. Então, o juiz vai trazer ele à parte, ou ele faz por escrito, entrega ao oficial de justiça, que é aquele que vai preservar o sigilo, né, e a incomunicabilidade entre os jurados, ele traz o juiz lê, e o juiz faz de maneira objetiva. Olha, o jurado quer saber o seguinte, a lâmina da faca, quanto se introduziu dentro do corpo da vítima? O senhor consegue aí fazer uma constatação de quanto, mais ou menos? Tamanho que era a faca, assim, quanto desse foi até o corpo da vítima? Portanto, assim, ele não pode manifestar o convencimento dele, né? Me permite, enquanto você vê a outra pergunta, de agradecer aqui os meus colegas do Poder Judiciário, os funcionários da 4ª Vara Criminal do Fórum, a doutora Célia, que foi muito tempo diretora do Tribunal do Júri, né? Aqui de Bauru, os meus colegas da 4ª Vara Criminal, que eu sei que estão aqui e estão como eu poderia dizer, moralmente, né, eu deveria ter feito esse agradecimento Juliana, a eles. se manifestando, falamos do trabalho dela. Maravilhoso. Juliana, tem que ler o trabalho dela. Juliana está hoje no mestrado, é uma menina que tem uma capacidade muito grande, é uma menina esforçadíssima, fez um trabalho maravilhoso, digno de elogio. Nesse sentido, daqueles que querem saber sobre a viabilidade e aceitação ou não da carta psicografada, né? Que é um tema maravilhoso. Uhum. Inclusive, o professor André, grande professor André Nogueira, de Processo Civil, acabou de perguntar prova documental. Nosso coordenador de Botucatu, a quem eu dou um grande abraço também, na pessoa dele, cumprimento a todos os professores, na pessoa da doutora Larissa, coordenadora de Garça, na pessoa do doutor Pegoraro, coordenador de Bauru. Uhum. Então, reafirmando, a dúvida do professor André é se seria válida a prova dos documentos psicografados para condenação no júri. Como nós dissemos aquela hora. Eu não vejo senão. Não acho que tenha algum senão, porque também é uma questão de fundamentação. E uma questão depois, se houver uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em que essa prova não seja uma prova cabal, uma prova que não seja uma prova determinada, lista, o Tribunal do Júri pode mandar novo julgamento com novos jurados, né? Eu não vejo senão, não, viu? Não sei a jurisprudência como tem se fixado nesse sentido. Aliás, estaria dando um estudo maior, mas eu não vejo, porque senão eu vou quebrar a isonomia. Espera aí, ampla acusação, ampla defesa, paridade de armas, né? Professor, já iniciou aqui o Instagram a contagem regressiva para o final, né? Que a live pode ter até 1 hora. Temos 1 minuto e 10. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o senhor novamente, agradecer a todos os colegas que participaram, professores de direito, operadores do direito, estudantes, colegas de sala. Muito obrigado a vocês. Um agradecimento especial para os meus professores, que eu sei que estão presentes aqui, da IT. Mas espero, por próximas vezes, podermos fazer lives novamente com o senhor. Então, eu agradeço, estou à disposição. Eu que agradeço. Tá, posso falar? Tem um tempo, pelo menos? Ou não? 35 segundos. Não vou usar mais do que 20. Agradeço a todos que estão presentes nessa live, aos colegas professores, aos alunos e aos alunos, às pessoas que não militam no direito, mas são meus convidados, aos meus familiares, aos meus colegas de trabalho no Fórum de Bauru, e principalmente a você, Thales, que me dá grande honra, né, de estar aqui com você, de estar te orientando, de estar aprendendo sobre o seu tema, né, que são 2 temas extremamente interessantes, que vão ser levados à academia e, com certeza, terão aí uma grande discussão. E eu espero que sim, porque é isso